Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou em uma fase de intensa transformação política e social. O fim do Estado Novo em 1945 trouxe a redemocratização, mas também abriu espaço para uma disputa ideológica cada vez mais acirrada. Enquanto o mundo se dividia entre o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética, o Brasil tornava-se um palco de interesses internacionais e ideológicos. A fundação do Partido Comunista Brasileiro, ainda na década de 1920, encontrou um terreno fértil no pós-guerra. Trabalhadores urbanos, intelectuais e setores estudantis começaram a ser atraídos pelas promessas revolucionárias. As greves e mobilizações ganharam força, e jornais e publicações marxistas circulavam abertamente. Mas havia um elemento novo, a Revolução Cubana de 1959. Quando Fidel Castro e Che Guevara tomaram o poder em Cuba e declararam o caráter socialista do regime, a esquerda latino-americana passou a acreditar que a Revolução Armada poderia triunfar em todo o continente. No Brasil, essa inspiração revolucionária crescia rapidamente. Sindicatos infiltrados por militantes comunistas organizavam greves em série, enquanto lideranças estudantis pregavam a tomada do poder e a instalação de uma ditadura do proletariado. Nos anos 1960, a radicalização aumentou. O governo de João Goulart, que assumiu após a renúncia de Jânio Quadros em 1961, aproximou-se de sindicatos, lideranças camponesas e grupos alinhados à esquerda internacional. As chamadas reformas de base, agrária, bancária, universitária e urbana, foram apresentadas como soluções para as desigualdades sociais, mas setores conservadores, empresariais e militares viam nelas um risco concreto de alinhamento com o bloco comunista. Ao mesmo tempo, movimentos como as Ligas Camponesas, no Nordeste, organizavam invasões de terras e confrontos armados sob inspiração de líderes como Francisco Julião, que pregava abertamente a Revolução Socialista no campo brasileiro. Enquanto isso, nas cidades, estudantes e intelectuais marxistas defendiam a ditadura do proletariado, e sindicatos realizavam greves gerais que paralisavam setores estratégicos da economia. A desordem social e econômica aumentava. A inflação disparava, a instabilidade política crescia e o país parecia caminhar para uma convulsão interna. Mas o radicalismo não ficou apenas nas palavras. Grupos de extrema esquerda começaram a organizar ações armadas. Manuais de guerrilha, como os escritos por Carlos Marighella, começaram a circular, pregando assaltos, sequestros e atentados como forma legítima de tomada do poder. Em 1963 e 1964, a agitação atingiu seu ápice. Greves nacionais, invasões de terras, discursos inflamados de líderes sindicais e estudantis e manifestações de rua criavam um clima de tensão permanente. A retórica comunista se espalhava por rádios, jornais e palanques políticos, enquanto parte do governo fechava os olhos para a escalada revolucionária. O ápice da crise ocorreu em 13 de março de 1964, quando João Goulart realizou um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, anunciando reformas radicais e contando com o apoio explícito de setores comunistas e socialistas. Para muitos, aquele evento foi a prova definitiva de que o governo marchava rumo à implantação de um regime alinhado a Cuba e à União Soviética. Poucos dias depois, em 19 de março, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, reunindo centenas de milhares de pessoas. Famílias inteiras foram às ruas, carregando cartazes e bandeiras, pedindo a intervenção das Forças Armadas para impedir que o Brasil caísse no comunismo. A tensão chegou ao limite. Generais, governadores, parlamentares e lideranças civis passaram a articular uma reação. Documentos e discursos da época mostram o temor real de que o país estivesse prestes a seguir o caminho de Cuba. Na madrugada de 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais, sob o comando do general Olímpio Mourão Filho, iniciaram uma marcha em direção ao Rio de Janeiro. Rapidamente, outras unidades militares aderiram ao movimento. João Goulart deixou Brasília e seguiu para Porto Alegre, mas não encontrou apoio suficiente para resistir. Em 1º de abril, o governo militar provisório assumiu o poder. O movimento, que ficou conhecido como Revolução de 31 de março, foi apoiado por amplos setores da sociedade civil, pela igreja, por empresários, pela imprensa e por milhões de brasileiros que temiam a instauração de uma ditadura comunista. A partir dali, o país entrou em um novo período histórico, marcado pelo regime militar que duraria até 1985. Mas, para aqueles que viveram aqueles dias, a intervenção foi vista como a salvação do Brasil diante do caos político, econômico e social que ameaçava levar o país a uma guerra civil e à ditadura revolucionária.